Semana passada a gente começou uma minissérie de mensagens, porque vai durar 2 dias, começou semana passada e termina hoje, chamada A Multiforme Graça de Deus. Quem estava aqui semana passada? Foi top demais. E o que significa a multiforme graça de Deus? Se você já é crente faz tempo, está vindo pela primeira vez, você já deve ter dado um graças a Deus. E muitas vezes a gente não entende a importância da graça na nossa vida desde a adolescência. A graça não é simplesmente quando eu fico feliz quando uma coisa boa acontece. A graça é uma característica de Deus. Deus é gracioso. E o que é graça? É favor imerecido. Eu não mereço o amor de Deus, mas mesmo assim eu recebo. Eu virei as costas para Deus, eu faço um monte de bobagem e mesmo assim Deus me ama. Isso é graça. E mais do que isso, a graça ela muda a nossa maneira de viver, porque muitos de nós sabemos o que é graça de Deus. A gente já fez o discipulado, aprendeu o que é graça, que é o favor imerecido. Jesus morreu na cruz por mim, mesmo sem eu merecer, e Ele ressuscitou para me dar vida nova, mesmo sem eu merecer. Mas muitas vezes a gente para nisso, a gente para numa ideia teológica. E a graça é muito mais do que isso, ela mexe no nosso cotidiano. A graça fala sobre quem é Deus. Semana passada a gente aprendeu que Deus é gracioso. A gente aprendeu que a graça de Jesus me redimiu. Então eu não vivo mais no meu desempenho, mas eu vivo no desempenho de Jesus. Eu não preciso ser perfeccionista porque Jesus já foi perfeito. Quem lembra que a gente falou sobre isso? Então, hoje a gente vai continuar com mais 3 características da graça. E por que multiforme graça? Porque em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro fala sobre a graça de Deus de uma maneira múltipla. A palavra múltipla ali, quando ele usa ela, no grego, significa de várias cores, diversa, profunda, rica. Então a graça de Deus, ela é tudo isso, ela é multiforme, ela é grande, ela é maravilhosa e nós vamos mergulhar nela hoje em nome de Jesus. E para isso, a gente vai estudar esse texto de João capítulo 8, que você já deve ter ouvido. Quem já ouviu a história de João capítulo 8 aí? Pois é, mas hoje a gente vai ver ela sob a perspectiva da multiforme graça de Deus. A gente vai conversar um pouquinho sobre como a graça muda as nossas expectativas. Os adolescentes são cheios de expectativa. Eu não sei se você é desses que já planejou tudo da sua vida. Com 17 anos eu vou entrar em tal faculdade, com tantos anos eu vou ter o primeiro emprego, com tantos anos eu vou casar, quando eu casar eu vou ter um filho assim. Quem já pensou assim? Deixa eu ver. O nome disso é expectativa. A gente vai conversar um pouquinho sobre como a graça de Deus muda as nossas expectativas em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a mim mesmo. E também em relação à maneira que eu enxergo o mundo. A gente vai aprender isso com essa história. Por isso, se você tem muita expectativa para essa noite, em nome de Jesus, Deus vai te suprir. E se você tem expectativa de ser um homem, uma mulher de Deus, passar de ano, não sei a expectativa que você tem, hoje Deus vai mergulhar suas expectativas na graça. Vamos lá. João capítulo 8. Faz silêncio para a gente ler a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem um fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela.
Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram acusados pela consciência foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Olha só que história bonita da Bíblia. A Bíblia conta que Jesus foi logo cedo para o templo ensinar a palavra de Deus. E quando ele estava ali no templo, os mestres da lei e os fariseus, que eram homens que conheciam muito o Antigo Testamento, eles levam uma mulher até Jesus que tinha sido pega traindo o seu marido. Isso significa adultério. Tem gente que acha que adúltero é quem está virando adulto. Não. Pois é. Adultério tem a ver com traição. Aquela mulher foi pega em traição. Foi pega traindo o marido. E na lei do povo de Israel, quem fosse pego traindo o marido ou a mulher, deveria ser apedrejado. Então aqueles homens, testando Jesus, chegam até ele e falam: e aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz para a gente apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor diz? E aí Jesus fala essa frase que é conhecida mundialmente: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um por um, vai largando as pedras, vão embora, do mais velho ao mais novo, fica só Jesus e aquela mulher, e Jesus fala: olha, eu não te condeno, vá e não peques mais. Que texto bonito sobre graça de Deus. A lei dizia que ela merecia morrer, mas Jesus olhou para ela com graça. Ele deu um favor para ela que ela não merecia. Ela merecia morrer, mas Jesus olhou para ela e falou: eu estou te dando uma nova vida, uma nova chance, mesmo sem você merecer. Isso é graça. Só que, o que essa história pode falar para mim e para você, sobre a primeira coisa que eu falei agora há pouco, sobre expectativas, é que a graça de Deus muda as nossas expectativas. Repete assim comigo: a graça de Deus. Mais alto, você não está no velório. A graça de Deus muda as minhas expectativas. Onde que a gente está enxergando isso nesse texto? Na atitude dos mestres da lei e dos fariseus com Jesus e com aquela mulher. Os mestres da lei e os fariseus, principalmente os fariseus, eles faziam parte de um partido político que queria que não apenas a Bíblia fosse uma regra de fé individual, mas que ela fosse a lei do país de Israel. E eles estavam esperando que isso acontecesse, só que por causa de uma série de situações no Antigo Testamento, até chegar a esse momento da história, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. Já estudou o Império Romano na escola? Deus te abençoe na próxima prova de história, amém? Amém, receba, receba! Enfim, e aí, o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano. E o que isso tem a ver com a história dessa mulher? Tudo. Porque os mestres da lei e os fariseus, quando eles liam o Antigo Testamento, falando sobre a vinda do Messias, Messias significa ungido, escolhido, o escolhido de Deus para mudar a nação de Israel e o mundo. Quando eles liam o Antigo Testamento e esperavam o Messias, a expectativa deles era que esse Messias viesse como um Messias político. Eles esperavam que Jesus fosse um rei, que ia vir para lutar as guerras do povo de Israel e libertar o povo de Israel do jugo do Império Romano, do domínio do Império Romano. É isso que eles esperavam do Messias. Só que quando Jesus chega, falando que é o Messias, e não apenas falando, comprovando, fazendo milagres, pregando a palavra de Deus, a expectativa deles sobre o Messias não foi atendida.
Eles esperavam um rei, um lutador, alguém que ia matar os homens do Império Romano para libertar Israel. Alguém que ia trazer a glória de novo do Império de Israel. Alguém que seria parecido com Davi. Mas quando Jesus chega, ele apenas tem o coração de Davi, que é o mais importante, mas ele não era um guerreiro. Ele pregava a paz, ele pregava o amor ao próximo. Ele dizia que o reino dele não é aqui na terra, é no céu. Então, quando os mestres da lei e os fariseus veem esse Messias, eles ficam indignados. Mesmo com Jesus fazendo vários milagres, nos capítulos anteriores você vai ver Jesus fazendo milagres na frente dos fariseus, e mesmo assim eles não criam em Jesus, porque eles não deixaram a graça de Deus e a graça de Jesus mudar a expectativa deles sobre o Messias. Eles esperavam um guerrilheiro e veio um homem que diz que o reino dele não é desse mundo. Ou seja, eles se frustraram. E mais, eles esperavam que quando eles levassem aquela mulher para Jesus, aquela mulher deveria morrer. Mas nada disso aconteceu. A mulher não morreu e Jesus não se tornou um rei político. As expectativas deles foram frustradas. E aqui Deus mostra que Jesus veio com a graça dele para mudar as nossas expectativas. E é interessante que quando eles levam aquela mulher para Jesus, a Bíblia fala que os mestres da lei e os fariseus estavam testando Jesus. Como assim? Porque se Jesus falasse assim, apedreja a mulher, eles iam acusar Jesus de estar sendo insubmisso a Roma, porque só Roma podia dar pena de morte. E se Jesus falasse, ninguém atire pedra nessa mulher, ele ia ser acusado de não obedecer a lei de Israel. Então eles colocaram Jesus numa encruzilhada, numa pergunta esperta, aquelas perguntas de vestibular que tem a pegadinha. Foi isso que eles estavam fazendo com Jesus. Só que Jesus era ligeiro. Jesus, ele fez cursinho, brincadeira. Jesus foi esperto, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele derramou a graça de Deus. E as pessoas que tiveram as expectativas certas em relação a Jesus e ao próximo, receberam a graça de Deus. E o que isso tem a ver comigo e com você? Quantas vezes as nossas expectativas estão sem a graça de Deus? É interessante que aqueles homens queriam que Deus fosse do jeito deles. Eles tinham uma expectativa tão no lugar errado que eles esperavam que Jesus fosse do jeito que eles queriam. Eles esperavam que a vida fosse do jeito que eles queriam. Eles esperavam que o país fosse do jeito que eles queriam. Só que isso não é uma expectativa correta, isso é egoísmo, isso é orgulho. Eles eram tão hipócritas porque a lei de Moisés que eles diziam defender falava que o homem e a mulher deveriam morrer caso fossem pegos em traição, mas eles levaram só a mulher. Então nem o que eles diziam defender, eles defendiam direito. As expectativas deles estavam completamente erradas, sem a graça de Deus. E então Jesus vem e coloca as expectativas no lugar certo. Ele derrama graça sobre aquela mulher sem ela merecer. E mesmo assim fala, olha, mas não é para você continuar fazendo isso porque é errado. Ele derrama graça. E eu e você às vezes somos que nem os mestres da lei e os fariseus. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente espera tudo do nosso jeito. Lembra que eu falei que você ficou olhando lá a sua vida e planejou ela inteira? Sabe por quê? Nós somos uma geração muito ansiosa e muitos com depressão. Não é em todo caso, mas em muitos casos é porque a gente tem uma expectativa perfeita lá no alto, ou perfeita para nós, né? E quando ela não é atingida, eu me frustro, eu fico ansioso, eu fico triste. E aí a minha vida perde
a graça. Tua vida está sem graça? Talvez as suas expectativas estejam no lugar errado. Se aqueles homens tivessem lido a Bíblia com a graça de Deus no coração deles, eles iam ver que era bem melhor um Messias que curava as pessoas, que amava as pessoas, que derramava graça, que ia morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, que ia nos levar para o céu, que ia nos dar um reino no céu, que é muito melhor do que um reino terreno de Israel. Se eles tivessem tido essa expectativa, eles iam olhar para Jesus e ficar felizes, uma vida cheia de graça. Mas eles colocaram a expectativa no lugar errado. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Talvez você esteja vivendo uma vida sem graça, porque as suas expectativas estão erradas. O que você está esperando da vida? Como você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Quer ver um exemplo simples? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero no FIFA, o que eu faço? Eu taco o controle na TV. Se a gente é assim com um jogo de videogame que não vale nada, se nós somos essa geração assim, imagina quando as nossas expectativas de vida não são atendidas. E aí a vida começa a perder a graça, porque Deus tem que ser do jeito que eu quero, a igreja tem que ser do jeito que eu quero, meus pais têm que ser do jeito que eu quero, Jesus tem que ser do jeito que eu quero, o pastor tem que falar o que eu quero, porque senão não vale a pena. E aí a gente começa a viver a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. A gente fala que quer uma vida ótima e maravilhosa, mas não somos agradecidos com a graça de Deus na nossa vida, com aquilo que Ele nos dá, que muitas vezes é melhor do que a gente pediu. É diferente do que a gente pediu, mas é melhor do que a gente pediu. Quer ver um exemplo? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu comecei a idealizar como ia ser a minha esposa. Alguém já idealizou como vai ser a esposa? Deixa eu ver, piazada. A esposa. Eu pensava... Primeiro que eu pensava que eu ia jogar no Real Madrid. Já começa aí. Expectativas maravilhosas. Super fácil, todo mundo joga no Real Madrid, né? Aí eu achava que a minha esposa, eu pensava numa esposa bem saradona, sabe? Que acabou de sair do CrossFit. Eu queria uma esposa assim. Só que crente. Então, eu queria uma crossfiteira gospel, é isso. E eu queria ser um crossfiteiro gospel que jogava no Real Madrid. Só que a vida foi acontecendo e eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu comecei a perceber que esse tipo de planos que eu tinha podiam ser os melhores planos que eu achava para mim. Mas não eram os planos que Deus tinha para mim. Os fariseus achavam que o melhor plano para Jesus é que ele fosse o rei de Israel, um político. E por causa disso eles não receberam a graça de Deus. E hoje eu sou feliz, muito mais feliz do que ter uma crossfiteira gospel. Eu amo minha esposa, ainda bem que eu não recebi a esposa que eu pedi para Deus, eu recebi melhor. Muito mais bonita, por fora e principalmente por dentro. Graças a Deus que Deus não ouviu minhas orações. Glória a Deus. Pastor, mas você não orou pela sua esposa? Depois que eu ajustei as minhas expectativas, aí eu comecei a pedir. Ao invés de uma crossfiteira gospel, eu pedi, Deus, eu quero uma mulher que primeiro eu seja um bom homem para ela. Segundo, que ela seja uma boa mulher para mim. E não apenas homem e mulher, mas homem e mulher de Deus. Eu quero alguém que me acompanhe no ministério. Eu quero alguém que ande junto comigo. Eu quero alguém que tenha tanta fé quanto eu. Essa oração Deus respondeu, porque eu coloquei a expectativa no lugar certo. Com ela foi a mesma coisa.
Ela falava para Deus que não queria casar com um pastor. Ela falava para Deus que queria um marido cabeludo. Glória a Deus que Deus não respondeu essa oração dela. Eu tenho certeza que se você for falar com ela, ela vai dizer a mesma coisa que eu disse. Quando a gente coloca as expectativas no lugar certo, as coisas são bem mais melhores, eu ia falar. São bem melhores e com muito mais graça do que as expectativas sem graça que nós desenhamos sem Deus. Amém? Então repete-se comigo, a graça muda as minhas expectativas. Continua repetindo, a vida não precisa ser do jeito que eu quero. Precisa ser do jeito que Deus quer. É isso. Que bom que Jesus não foi um rei político. Que bom. Se já dá bagunça com ele sendo o rei do céu e tendo gente que em nome de Jesus faz um monte de bobagem na política, imagina se Jesus tivesse sido político. Deus sabe o que Ele está fazendo. Para de querer as coisas do seu jeito. Para de querer o ministério do seu jeito. Para de querer a vida do seu jeito. Deus diz, só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Isaías 55 diz, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Confia em Deus. Coloca a sua expectativa no lugar certo, senão você vai terminar a vida como um fariseu. E eu espero que não tenha nenhum fariseu aqui. Amém, irmão? Amém. A segunda coisa que esse texto nos ensina sobre a graça, a primeira é que a graça de Deus muda as nossas expectativas. A segunda é que a graça de Deus muda a maneira como eu me enxergo e como eu enxergo o outro. A graça de Deus muda a maneira como eu enxergo a mim mesmo e como eu enxergo o meu próximo. Como assim? De novo, os mestres da lei e os fariseus só conseguiam enxergar naquela mulher o pecado dela. Ela é uma mulher adúltera. Tanto que eles nem dizem o nome dela. Eles falam, essa aqui é a mulher que trai o marido. É assim que eles enxergavam ela. Só que, além de enxergar essa mulher do jeito errado, porque nós não somos os nossos pecados. Nós somos seres criados por Deus, que fazem coisas boas e coisas ruins. Mas nós não somos os nossos pecados. Mas eles estavam definindo aquela mulher como o pecado dela. Está aqui a mulher que trai o marido. Eles não enxergavam o próximo com graça. E isso fazia com que eles não se enxergassem também. Porque eles diziam que ela não cumpria a lei, mas nem eles estavam cumprindo a lei. A lei dizia que quando um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, os dois tinham que ser julgados, e eles só levaram a mulher. Ou seja, além de apontar o dedo para o outro falando que está errado, eles não enxergavam o que estava errado dentro deles mesmos. Eles viviam sem a graça de Deus na hora de enxergar o outro, e na hora de receber a graça de Deus sobre si mesmo. Eles queriam cumprir a lei de Deus na força deles. Mas nem isso eles conseguiam, e ninguém consegue. E esse texto está dizendo para mim e para você, a graça de Deus muda o jeito que a gente enxerga as pessoas. Que a gente se enxerga também. E isso é mostrado com Jesus. Jesus, quando chega os mestres da lei, os fariseus e aquela mulher junto, ele não enxerga aquela mulher como o pecado dela. Ele enxerga aquela mulher como um alvo da graça de Deus.
como um alvo do amor de Deus, como alguém que devia ser amada. Óbvio que Jesus não concordava com o que ela fez, tanto que no final ele diz, vai, não peques mais. Não é para você repetir o que você está fazendo. O fato de eu estar te dando graça não significa que eu concordo com a besteira que você fez. Mas isso não significa também que você vai ser morta. O seu pecado diz que você merece ser morta, mas pela graça eu te dou vida. Ele olhou aquela mulher como alvo de graça. E é interessante que ele enxergou também aqueles homens como alvo de graça. Só que com eles, como eles eram tão brutos, o tratamento tinha que ser um pouquinho diferente. Jesus não foi grosseiro com eles, mas Jesus foi direto. Ele falou, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. E aí aqueles homens que estavam prontos para fazer uma pegadinha com Jesus, começam a largar as pedras e ir cada um embora. E fica só Jesus e a mulher. E é interessante que Jesus ele só consegue fazer isso com o próximo, e enxergar a graça de Deus na vida do próximo, no caso aquela mulher e aqueles homens, porque a graça de Deus repousava sobre ele. Ele era um homem cheio da graça de Deus. A graça mudou o jeito que ele se via e que ele enxergava o outro. E eu e você, no auge dos nossos 15 anos e desse tanto de espinha que você tem na cabeça, não tenho, pastor, até eu tenho, meu corpo não entendeu que eu sou velho, nasce umas espinhas ainda. A gente acha que tem gente que não merece a graça de Deus. A gente não olha as pessoas como Jesus nos olha. Sabe aquela pessoa excluída da tua sala? Que você olha para ela com um olhar de julgamento? Ela não é alvo de julgamento. Ela é alvo da graça de Deus. E mais, quando um dedo está apontado para o outro, todos os outros dedos estão apontados para mim. Você é alvo da graça de Deus. Larga as pedras. Larga as pedras. Para de falar mal dos outros. Larga as pedras, para de julgar os outros. A Bíblia diz que à medida com que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. E se Deus julgar você do jeito que você julga os outros? E se Deus me julgar desse jeito? A gente vai ser tudo churrasco no inferno. As pessoas são alvos da graça de Deus. Eu lembro de uma história muito bonitinha, da época que eu era pastor no ministério infantil. Tinha uma menina chamada Bruna, de 10 anos, que ela veio me contar uma história cheia de graça. Ela falou, Tarek, eu estava indo para a escola e tem uma menina na minha sala que só me enche o saco. Ela só me incomoda. Sabe aquela pessoa que só te incomoda na sala? Ela é um alvo da graça de Deus. E aí ela começou a falar, aquela menina só incomodava, eu às vezes chegava no meu lugar, e o lugar na minha sala é marcado, você não pode mudar de lugar na sala, e ela sentava no meu lugar de propósito para me irritar, e fazia um monte de coisa. E aí teve um dia que eu cheguei na aula, e essa menina estava chorando. E o Espírito Santo começou a falar para mim, vai orar por ela. Detalhe, essa menina 10 anos, tá? O Espírito Santo tocando a menina de 10 anos, vai orar por ela. E aí ela começou a discutir com Deus. Eu não. Essa menina do Jan aí, tá chorando, bem feito, deve ter feito um monte de bobagem. Eu não vou lá. E Deus, vai lá orar por ela, vai lá orar por ela, vai lá orar por ela. Chegou uma hora que, obviamente, Deus ganhou a queda de braço. E ela falou, tá bom. Chegou na menina, falou, vem cá comigo. Pediu licença para a professora. Falou, professora, eu posso ir ali fora conversar com a fulana? Chamou a menina para fora da sala e perguntou, o que está acontecendo com você? E a menina falou, meu pai está com câncer. E aí então a Bruna entendeu, porque Deus falou para ela orar por aquela menina. Então ela começa a orar com aquela menina começa a chorar, dá um abraço nela, a professora ficou olhando de longe e ficou impactada pela graça de Deus com 2 meninas de 10 anos. Ei, como é que você está enxergando as pessoas?
Como é que você está se enxergando? As pessoas, eu, você e todas as pessoas que estão aqui são alvos da graça de Deus. Larga as pedras. Larga as pedras. Levanta a mão para mim assim, ó. Levanta. As duas mãos. Eu não posso, porque eu estou com as duas aqui. Fala assim, eu vou largar as minhas pedras. Solta agora. Largou. As pessoas que você não gosta, as pessoas que não gostam de você, são alvos da graça de Deus. São alvos da graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus muda as minhas expectativas. Em segundo, ela muda a maneira que eu enxergo o outro. E em terceiro, está lá no final do texto. A graça de Deus, ela muda a maneira que eu enxergo o mundo. No versículo 10, a Bíblia diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. O que isso mostra a maneira de Jesus enxergar o mundo? Como a graça de Deus muda a maneira que eu enxergo o mundo? A maneira que eu enxergo o mundo é chamada de cosmovisão. Cosmo vem de mundo, visão vem de visão. Como a minha cosmovisão é transformada pela graça de Deus? É simples. Aqui tem duas situações nesse texto. A primeira, são daquele tipo de pessoa que tudo ou é preto ou é branco, não tem meio termo, ou é certo ou é errado. E é óbvio que o certo é certo e o errado é errado. Nós cremos nisso, a Bíblia fala sobre isso, Jesus cria nisso. O problema é que quando nós somos rígidos demais com o que é certo e com o que é errado, ao invés da gente olhar as pessoas como alvos da graça de Deus, nós queremos tacar pedra nelas. E aí o mundo vira um lugar onde é tudo olho por olho, dente por dente. Você já ouviu essa expressão? Quem ouviu essa expressão já? O que isso significa? Se a pessoa me deu um soco, eu vou lá e dou um soco nela. Se a pessoa me deu um chute, eu vou lá e dou um chute nela. Se a pessoa me xingou, eu vou lá e xingo ela. Na verdade é meio exponencial. Sabe o que é exponencial? É quando vai multiplicando. Se a pessoa te xingou, você xinga 10 vezes pior. E a pessoa te xinga 10 vezes pior. Que mundo é esse? É o mundo que nós vivemos, onde todo mundo está com pedras na mão. E sabe, tem muita gente que está com pedra na mão, não porque está errado. Os fariseus ali tinham determinada razão em dizer que aquela mulher estava quebrando a lei. O problema é quando a gente se enche tanto da nossa razão, a ponto da gente perder a cabeça e pegar uma mulher e colocar ela diante da multidão e expor o pecado dela diante de uma multidão e dizer que ela merece morrer. Você imagina só se os seus pecados, o que você fez quando você estava vendo pornografia no teu celular ontem à noite, fosse exposto aqui nesse telão? E aí o pastor olhasse ali e falasse: ó, esse aqui é o fulano. Passou 2 horas vendo pornografia escondido. Ah, fulano, como você merece o inferno. É isso que os fariseus estavam fazendo. É isso que eu e você fazemos quando a nossa vida não tem graça. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Só que, assim como Jesus me deu uma segunda chance sem eu merecer, porque é fácil você dar uma segunda chance para pessoas que você acha que merece. Mas Jesus deu uma segunda chance para um mundo que não merece Jesus. O mundo mata. O mundo rouba, o mundo destrói, o mundo taca pedra, o mundo faz guerra.
O mundo expõe o pecado das pessoas, esse mundo não merece o amor de Deus. Mas mesmo assim, Jesus veio e falou: ei, todas as pedras e pregos que vocês mereciam, eu vou receber no seu lugar na cruz, para que você pudesse ter vida, eu vou morrer no seu lugar, e eu vou ressuscitar para te dar a vida nova. Jesus nos deu uma segunda chance sem a gente merecer. E os dois principais mandamentos é: ame a Deus e ame o. Ame a Deus e ame o. Então, se eu amo Jesus porque Ele me deu uma segunda chance sem eu merecer, e se eu amo Jesus, eu tenho que ser igual a Jesus. E se eu tenho que ser igual a Jesus, eu tenho que amar as pessoas como Jesus amou. E Jesus amou as pessoas dando segunda chance para elas, mesmo quando elas não merecem. Que tal você dar uma segunda chance para a pessoa que te magoou? Que tal você dar uma segunda chance para os seus pais? Que tal você pegar a segunda chance que você está recebendo, sem merecer? Que tal você pegar a segunda chance que Deus está te dando hoje? Tem gente que está vivendo uma bagunça aqui, e Deus está dando uma segunda chance hoje, sem você merecer. Está na hora da gente largar as pedras e dar uma segunda chance para as pessoas. É óbvio que existem tipos de segunda chance. Aqui o incentivo da Bíblia não é você ficar abrindo o peito para ser machucado o tempo inteiro pelas pessoas. Talvez a segunda chance que você tem que dar é perdoar quem te abusou. Ela não merece seu perdão. Você não perdoa porque merece. Você não perdoa porque quer que o abusador se torne seu melhor amigo. Não. Você perdoa porque Jesus te perdoou sem você merecer. Você perdoa o seu pai e a sua mãe. Você pede perdão porque você enxerga o próximo com a graça de Deus. Você enxerga o mundo com a graça de Deus. Imagina se o mundo fosse assim, se todos nós largássemos a pedra e dessemos uma segunda chance. Só que é interessante que a visão de mundo que a graça traz não acaba aqui, porque tem o lado das pessoas que querem ser rígidas demais com o certo e errado, a ponto de querer matar o próximo. O que a graça ensina é: nós temos que acreditar que o certo é certo e o errado é o errado. A gente não tem que relativizar a verdade, não tem que relativizar o certo e errado, mas a gente não pode ser rígido ao ponto de querer matar o outro, porque eu também mereço morrer. Então eu dou a segunda chance para o outro, assim como eu recebi. E tem gente que está entendendo a graça de Deus do jeito errado também. Tem gente que acha assim: já que Deus me perdoa, já que Deus me dá uma segunda chance, então eu vou dar uma pecadinha aqui que depois Deus me perdoa. Quem já fez isso? Vamos confessar os pecados. Eu já. Premeditei a besteira e premeditei pensando: eu faço a besteira e depois eu peço perdão para Deus porque Deus me perdoa. Eu estou entendendo a graça errado também. É óbvio que a paciência de Deus é gigante, mas Ele não quer que a gente abuse da graça. Ele quer que a gente viva a graça do jeito certo. A graça é o certo continuar sendo certo e o errado continuar sendo errado, mas ao invés de eu condenar o outro, eu abençoo, porque foi isso que Jesus fez. Eu não abençoo o que é errado, mas eu abençoo a pessoa dando uma segunda chance. E nesse caso de quem abusa da graça de Deus do jeito errado, essa pessoa precisa entender que a graça de Deus não é uma desculpa para pecar. A graça de Deus é um combustível para a santidade. Repete comigo: a graça de Deus, mais alto, a graça de Deus é um combustível para a santidade e não uma desculpa para pecar. Como assim? Como a graça de Deus me motiva? Deus colocou a graça na nossa vida porque Ele quer que a gente dê sempre o melhor.
Mas Ele sabe que nós somos imperfeitos e que às vezes, na maioria das vezes, o nosso melhor não vai ser o suficiente. E aí, quando o nosso melhor não é o suficiente, mas Deus vê que a gente está tentando viver uma vida correta, Ele vai lá e abençoa. Não porque está tudo certo na vida da pessoa, não porque Ele concorda com tudo que a pessoa está fazendo, mas Ele está vendo que ela está dando o melhor para se tornar uma pessoa santa. O que é santidade? É separado do pecado, não é o santinho que você vê lá de madeira. Uma pessoa santa na Bíblia é aquela que se separou do pecado e se aproximou de Deus. A graça é um combustível para eu e você nos tornarmos santos. E não para a gente premeditar o pecado. Então, eu estou tentando todos os dias ser mais crente do que o dia anterior. Mas eu sei que mesmo assim, eu vou acabar errando porque eu sou imperfeito. E aí eu conto com a graça de Deus. E mesmo quando eu premeditar o pecado, se depois eu analisar, eu vou falar, não, Deus, esse não foi o meu melhor. Eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até chegar no céu. Quando lá, Deus vai me tornar alguém totalmente santo. A graça é um combustível para falar, vamos lá, tenta de novo. Tenta de novo, você não conseguiu dessa vez? Vamos lá, na próxima você vai conseguir. Não é passar a mão na cabeça do erro. É falar, cara, você errou. Mas vamos lá, você vai conseguir acertar. Foi isso que Jesus fez com a mulher. Ele não passou a mão na traição. A mulher tinha acabado de trair o marido. Ele não olhou para ela e falou, não, está tudo bem, Jesus te ama do jeito que você é. Ele não disse isso. Ele disse, eu te amo sem você merecer. Você vai receber vida merecendo a morte, mas você vai receber vida. Agora vá e não peques mais. Ele usou a graça como um combustível para ela não fazer mais aquilo. E não para ela continuar traindo todo mundo. E sabe qual é o problema da nossa geração? Ou nós somos rígidos a ponto de pegar pedras e matar as pessoas, ou a gente começa a dizer que o errado é certo e que o certo é errado, só para as pessoas se sentirem bem. Mas não foi isso que Jesus pregou. Tem igreja pregando isso. Tem igreja falando, faça o que você quiser, Jesus te ama do jeito que você é, seja o que você quiser, mas Jesus nunca falou isso na Bíblia. Jesus fala, chegue do jeito que você está e saia diferente do jeito que você chegou. Deu para entender? A igreja é um lugar para receber qualquer tipo de pessoa, mas você não deve permanecer no pecado. Só que a nossa geração, ela tenta acabar com a rigidez da lei, com a rigidez das pessoas com pedra, com uma graça errada, uma graça que relativiza o que é certo e o que é errado. O antídoto de Jesus é largar as pedras, continuar dizendo que o certo é certo e o errado é errado, e demonstrar o amor de Deus dando uma segunda chance, falando, vai lá, agora você vai conseguir acertar. E não falando que o errado é certo. E sabe, no seu colégio, você está aprendendo que o errado é certo. Que você pode ser do gênero sexual que você quiser. Que você pode fazer o que você quiser. Que você pode ter o sexo que você quiser. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato da gente amar as pessoas que são homossexuais não significa que nós temos que concordar com o que elas fazem. Ih, agora pegou um assunto tenso, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já atendi muitos meninos e muitas meninas homossexuais. E sabe, nós como igreja, temos apedrejado muito essas pessoas. Quantos de nós, quando a gente viu alguém que tem a questão da homossexualidade, nós atiramos uma pedra com os nossos olhos, com comentários? Jesus, ele não gosta disso, ele quer que a gente ame essas pessoas, porque nós somos tão pecadores quanto elas. Eles têm a questão da homossexualidade. A gente mente, a gente julga, a gente taca a pedra, a gente vê pornografia, a gente trai, a gente faz fofoca. A diferença é que os nossos pecados são internos, o dessas pessoas aparecem mais. Nós não temos que tacar pedra, nós temos que amar como Jesus amou.
Mas nós também não temos que falar, não, está certo o que você está fazendo. Não está. Mas pastor, por que não está certo? Quando você olha, você não precisa nem ser crente para ver que o corpo do homem foi feito para o corpo da mulher. Estudos indicam que a maioria das pessoas homossexuais foram abusadas pelo pai, pelo tio, pelo primo, quando era pequeno, pelo amigo do colégio. E então a sexualidade dessas pessoas é distorcida, porque a fase da infância é a fase que você está aprendendo quem você é. E essas pessoas sofrem muito. E se tem alguém aqui com essa questão, eu quero dizer, Jesus te ama muito e Ele está vendo o seu sofrimento. Só que isso não significa que é certo. Sabe por que não é certo? Porque além do corpo do homem ser feito para o corpo da mulher e vice-versa, imagina a confusão de identidade que isso cria. Mesmo se todo mundo parar de tacar pedra, eu sou um homem que se sente no corpo de mulher. Imagina se Jesus olhasse para essa mulher e falasse assim, olha, você pode continuar traindo, seja que você quiser. Não. Quem aqui já viveu uma traição em casa sabe como isso dói. Quem aqui já viveu um abuso sabe como isso dói. Mas pastor, por que não é certo? Eu vou te explicar. Quando eu aceito que eu posso ser quem eu quiser, a gente dá lugar para uma margem de bagunça na sociedade. Como assim? Deixa eu te contar uma história verídica que aconteceu no Canadá. Eu vou ler para não falar nada errado. Um homem de 46 anos, presta atenção aqui. Um homem de 46 anos deixou a esposa. Estou combinando os negócios com os caras aqui. Um homem de 46 anos deixou a sua esposa e seus 7 filhos para viver como uma menina de 6 anos de idade. A mudança aconteceu depois da decisão do canadense de se assumir transgênero publicamente. Decidiu assumir a identidade de uma criança para tentar viver o que não pôde viver durante a infância. Ele diz, não posso negar que fui casado, que tive filhos, mas estou seguindo em frente. Decidi voltar a ser criança, não quero ser um adulto agora. Quero viver minha vida da maneira como não consegui quando estava na escola. Esse homem, que se disse uma menina de 6 anos, foi adotado por uma família. E ele começou, tem uma foto dele aqui, ele começou a viver como uma menina de 6 anos, sendo um homem de 46 anos. Aonde está o problema de dizer que isso é certo? Esse homem sofreu, certo? Para ele querer voltar para a infância, ele deve ter tido muita pedrada da vida e das pessoas. Ele deve ter sofrido muito, ele precisa do abraço de Jesus como a mulher adúltera precisava. Só que ele precisa das mesmas palavras de Jesus. Você é amado, mas isso que você está fazendo não é certo. Porque sabe por quê? Se nós formos o que nós quisermos, igual esse canadense, imagina só, porque eu não sei se você já viveu isso na sua infância, de brincar que tem um namoradinho, uma namoradinha. Eu, quando eu tinha 6 anos, tinha uma menina que eu falava que ela era minha namorada, eu andava de mão dada com ela. Se a gente começar a aceitar que todo mundo é o que quiser, esse homem de 46 anos, que se diz uma menina de 6 anos, pode namorar com um menino de 6 anos. É isso que está acontecendo com o mundo. E aí eles dizem que a igreja não sabe amar o próximo, porque Jesus amou o próximo. Sim, Jesus amou, mas Jesus nunca ia concordar com isso. Ele ia receber esse homem, ele ia falar, olha, você sofreu na sua infância? Aqueles que creem em mim se tornam puros como crianças. Aqueles que recebem a minha graça, recebem vida nova. Aqueles que me recebem podem ter 46 anos, mas vão voar alto como águias, vão correr como crianças, porque eu dou vida. Mas não dizendo que o errado é certo, que o certo é errado. Não é assim. A graça de Deus, ela não é rígida a ponto de tacar pedra nas pessoas, mas ela não é mole a ponto de dizer que tudo que nós fazemos está certo, o importante é ser feliz. Não. O importante é nós largarmos as pedras,
correr até Jesus e falar: Jesus, me transforma. Porque eu sei que o jeito que eu tô não é o jeito que eu tenho que permanecer. Deu para entender? A graça de Deus, ela é maravilhosa. O nosso mundo precisa de graça. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei que eu terminei com uma parada pesada. Eu não sei como você chegou. Mas hoje Deus quer mudar as suas expectativas. Deus quer mudar a maneira como você enxerga o outro. Deus quer mudar a maneira que nós enxergamos o mundo. Nós vamos abraçar o mundo. Nós vamos acolher as pessoas. Nós vamos dizer o que é certo sem tacar pedra em ninguém, porque as pessoas estão sofrendo como eu e você sofri. Mas nós não vamos baratear a graça de Deus. Não é felicidade a qualquer custo, não, é santidade a qualquer custo. E aí, quando a graça de Deus vem, a vida nova vem. E a expectativa de um homem de 46 anos é transformada. A expectativa de um menino de 15 anos é transformada. A expectativa de um adolescente de 13 anos é transformada. Porque nós recebemos em Jesus a segunda chance para nós começarmos a acertar. E talvez tenham pessoas aqui que precisam se acertar com Deus hoje. Talvez você viu que você precisa largar a pedra. Talvez você viu que precisa parar de baratear a graça de Deus e dizer que o importante é ser feliz. Talvez você precisa mudar as suas expectativas, falar: Deus, esses eram os meus planos, agora eu quero os seus. Hoje Deus vai derramar graça nesse lugar. Amor, perdão, compaixão. Fica de pé onde você está. Nós vamos orar. E a graça de Deus vai nos visitar. Se Deus falou com você enquanto eu dava essa palavra, e você viu que precisa largar as pedras, que precisa enxergar as pessoas com amor, que precisa deixar as suas ideologias serem mudadas pela graça de Deus. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se Deus falou com você, vem aqui na frente, vamos orar junto. Se Deus mostrou que você precisa da graça, se você quer entregar os seus planos para Deus, está com todos os seus planos prontos, mas você viu que está ficando sem graça, porque a vida não é como você quer, a vida é do jeito que Deus quer que seja. Enquanto nós adoramos a Deus com essa canção, você que está vindo aqui na frente, começa a orar pedindo a graça de Deus na sua vida. Eu peço, não vá embora ainda, porque depois dessa música vai ter mais 2 momentinhos de oração. Deus está dando uma segunda chance. Talvez você veio hoje como essa mulher adúltera, cheia de pecado. Você veio aqui hoje cheio de pecado. Pastor, eu não consigo ser de igreja, eu já pequei muito, eu já fiz muita besteira. Não importa quantas besteiras você já fez, Jesus está te dando a segunda chance hoje. Não importa se você merece, Jesus está dando a segunda chance hoje. Ora aí no seu lugar, no corredor. E você que ainda está no próprio lugar, adore a Deus com a gente. Feche os seus olhos e comece a pedir para a graça de Deus ser derramada neste lugar. Nós vamos fazer 2 momentos de oração. Não vá ainda. Deus tem graça para derramar. Se você se ajoelhou no corredor aqui na frente, eu vou pedir para você ficar de pé. Fica de pé. Presta atenção aqui. Enquanto essa música estava tocando, eu vim aqui na frente e orei por 2 pessoas. E eu creio que Deus quer fazer algo com você hoje, como Jesus fez. Jesus, ele não disse que o errado era certo. O certo continuou sendo certo e o errado continuou sendo errado. Mas quando aquela mulher chegou, logo depois de trair o marido,
Jesus olhou para ela e deu um abraço nela. Aonde está isso no texto? Eu não sei se ele abraçou mesmo, mas com as palavras ele abraçou. Ele olhou para ela e falou: eu não te condeno. Vai, não peques mais. Eu não sei porque você veio aqui, mas Jesus está falando para você: eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu te dou uma segunda chance. E hoje tem gente que precisa receber o abraço de Jesus aqui. Por isso eu vou pedir, se tem alguém que te conhece aí do teu lado, dá um abraço nessa pessoa e fala: receba o abraço de Jesus. Se Deus tocar o teu coração, ora por essa pessoa. Começa a orar por ela, pedindo: Deus, derrama a sua graça sobre o meu amigo, sobre a minha amiga. Se Deus tocou no seu coração de orar por alguém, ora por essa pessoa e pede: Jesus, derrama a graça essa noite. Traz o seu abraço. Enquanto você ora aí, eu vou orar aqui também. Senhor Jesus, eu não sei como os meus irmãos chegaram. Ah, Deus, eu também preciso do seu abraço. Ah, Deus, eu também mereço ser apedrejado. Ah, Deus, eu também tenho muitos pecados. Ah, Senhor, nós não somos melhores do que ninguém por sermos crentes. Pelo contrário, nós entendemos que precisamos tanto de Deus que nós viemos na igreja toda sexta, lemos a Bíblia todo dia, oramos todo dia, porque nós precisamos do Senhor. Nós cremos que o certo é certo, que o errado é errado, mas muitas vezes nós não conseguimos cumprir o que é certo. Por isso nós queremos pedir perdão hoje e pedir: Deus, perdoa o nosso pecado. Perdoa quando nós tacamos pedra. Perdoa quando nós não amamos o próximo. Perdoa, Jesus, quando nós temos expectativas erradas sobre o Senhor e sobre as pessoas. Deus, nós declaramos essa noite que nós somos alvos da graça de Deus. Nós declaramos hoje que as pessoas que estão ao nosso redor são alvos da graça de Deus. Senhor, nós declaramos que as pessoas que não gostam de nós são alvos da graça de Deus. Senhor, nós declaramos hoje que as pessoas que nós dizíamos que nós não gostamos são alvos da graça de Deus. Ah, Senhor, do mais pobre ao mais rico, do mais pecador ao menos pecador, todos são alvos da graça de Deus. E nós queremos pedir essa noite: derrama ela de maneira profunda e múltipla, como nós aprendemos, com a presença e o abraço de Jesus. Faz isso esta noite, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. E a segunda e última oração que eu vou fazer é para você que veio aqui pela primeira vez e hoje você entendeu Jesus pela primeira vez. Vou pedir: faz silêncio, deixa só o pad. Isso. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e hoje você entendeu quem é Jesus. Se você não entendeu, eu vou explicar pela última vez. Não era Jesus que merecia ser crucificado, era eu e você. Eu merecia. Mas tu não é pastor? Sim, mas eu sou pecador. E aí Jesus viu a gente todo apedrejado e tacando pedra nos outros e falou: eu não quero mais isso. Eu vou receber as pedras que você merece. E eu vou tirar as pedras que você está jogando nos outros e te dar uma vida cheia de graça. Você vai receber uma salvação que você não merece. Você vai receber um céu que você não merece. Mas a sua vida vai ter graça. E sabe o que é uma vida cheia de graça? É uma vida
cheia da presença de Deus. Deus existe sim, e Ele está de braços abertos para você hoje. E Ele não só morreu numa cruz por você, Ele ressuscitou. Por que Jesus teve que ressuscitar? Para te dar vida nova. Você merecia morrer, mas Ele morreu no seu lugar. E Ele ressuscitou para que você também ressuscite no último dia e esteja lá com Ele. Mas não apenas vida com Deus no céu, Ele quer andar com você aqui na terra. Mas pastor, isso não tem lógica. Os milagres não têm lógica. Sabe? Eu já vi milagres acontecer na minha frente. E eu já vi pessoas vendo esses milagres acontecendo e crendo em Jesus. E pessoas que viram o milagre e não creram em Jesus. Nós já vimos aqui pessoas serem curadas. Quem lembra das nossas histórias de cura aqui? Vocês lembram? Não é a lógica que vai te salvar. Porque a nossa lógica é igual a dos fariseus, a dos mestres da lei. Me deram um soco, eu vou dar outro soco. Se não faz sentido para mim, então não faz sentido. Não é porque você não sabe explicar um milagre, não é porque você não sabe explicar como alguém morre e ressuscita que isso não acontece. Não é porque você nunca foi para a lua que a lua não existe. Não é porque você nunca viu Deus que Deus não existe. Ele está neste lugar de braços abertos para você hoje. Só que para andar com Jesus você precisa largar a sua lógica. Não largar a inteligência. Você não vai se tornar uma pessoa burra, não é isso. É você entender que existe uma inteligência que você não alcança. Não importa o quanto você estude. Não importa o quanto você planeje. Existe um Deus que está acima de tudo, que sabe mais do que eu. E que hoje Ele está me chamando pelo nome, falando: ei, eu quero te dar vida nova, cheia de graça. E se você quer receber essa vida, eu quero orar por você. Se você quer receber essa vida, eu quero que você levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você ergueu a sua mão, eu vou pedir para você que está aqui na frente, continua aqui. E eu vou pedir para você que está lá no fundo, vir aqui na frente, eu quero orar com você, venha. Não importa se você é adulto, se você é adolescente, se você ergueu a sua mão e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. A sua vida vai mudar. Mas o que significa? Eu vou sair daqui e vou virar milionário? Não. A sua vida vai mudar, não porque as coisas ao redor vão mudar. Sua casa vai estar do mesmo jeito, seu irmão chato vai estar do mesmo jeito. Sua casa, sua mãe e seu pai vai estar do mesmo jeito, mas Deus vai mudar você. Você vai se tornar uma pessoa cheia de graça. Você vai aprender a fazer o que é certo, só que com o amor de Deus. Porque fazer o certo sem o amor de Deus é uma vida sem graça. E continuar vivendo errado também. Jesus quer te dar uma vida nova. Amém? Se você ergueu sua mão, eu vou orar com você. Só deixa eu explicar duas coisas. Esse povo de colete que está aqui do meu lado, eles não estão aqui à toa. E aquele QR Code também não. Por quê? Você não pode andar sozinho. Se você continuar andando com os vida louca que você anda, você vai continuar só fazendo besteira. Você tem que começar a andar com gente de Deus. Com gente de Deus. E esse QR Code, quando você aponta o celular, você vai cair num grupo de WhatsApp aqui da igreja. A gente vai te explicar como as coisas na igreja funcionam. Se você quer um pequeno grupo para conhecer amigos, se você quer conhecer mais de Jesus e se tornar um discípulo dele, fazendo discipulado. E a gente vai entrar em contato com você até quinta-feira que vem. Por isso, depois que eu orar com você, pega o teu celular, aponta para esses QR Codes, todos são o mesmo. Você vai cair lá naquele grupo, ou você pode vir até esse povo de colete aqui, eles vão mostrar o QR Code para você no celular deles. Tá bom? Você concorda com isso? Quem concorda comigo faz o Ronaldinho aqui, ó. Top.
Então feche os seus olhos, você que entregou sua vida para Jesus. Quem já é de casa, estende a mão para cá e começa a orar por esses meninos e meninas. E você que entregou a sua vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que eu merecia morrer, mas pela graça o Senhor me salvou na cruz e ressuscitou para me dar vida nova na terra e no céu. Eu me arrependo por ter virado as costas para o Senhor. Hoje eu me volto para o Senhor para viver uma vida nova. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Pega o teu celular, aponta para o QR Code. Se teu celular ficou lá no lugar, pega lá, vai ficar ali até o fim do culto. Vou pedir para o povo de colete, vai abraçar esse povo aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.